Bloodsport. Brasil. O Grande Dragão Branco. Portugal. Força Destruidora. É um filme norte-americano de artes marciais de 1988. Dirigido por Neil Tarnold e estrelado por Jean-Claude Van Damme, Roy Chiao, Donald Gibb e Leia Ayres. O filme é parte ficção e parte com base em alegações feitas pelo artista marcial Frank Dux. Ele vendeu bem na bilheteria, arrecadando $11.806.119 internamente com um orçamento de $1.500.000. Bloodsport era um dos primeiros filmes estrelados por Van Damme e mostrou suas habilidades atléticas. Ele realiza inúmeras proezas físicas, tais como estilo de helicóptero, salto com chutes giratórios, e uma completa espacate. Sinopse. Foi neste filme de Neil Tarnold que o ator belga Jean-Claude Van Damme, aos seus 28 anos, deu os primeiros passos da sua carreira cinematográfica nos Estados Unidos, precisamente numa história baseada em acontecimentos verídicos. Van Damme é Frank Dux, um jovem treinado em ninjutsu que aprendeu os rudimentos das artes marciais através dos ensinamentos do seu mestre Senzo Tanaka. E será precisamente num tributo a Senzo que Frank aceita participar do famoso, exigente, mortífero e clandestino torneio Kumite, em Hong Kong, tornando-se assim o primeiro ocidental a ganhar aquela competição. Desenvolvimento. O verdadeiro Frank Dux trabalhou como coordenador das lutas no filme. Entre 1975 e 1980 ele participou de 329 lutas, sem ter sido derrotado. Quando Jean-Claude Van Damme foi contratado, Frank Dux disse que ele não estava na forma adequada para o papel. Desta forma o colocou em um programa de treinamentos de 3 meses, classificado pelo ator como o treinamento mais difícil de sua vida. Frank Dux afirmou não ser muito fã das habilidades de Van Damme. Ele é um lutador ok e um grande exibicionista. Ele queria um papel no filme e estava ansioso. Ele quase deslocou seu ombro tentando fazer algo que não sabia. Eu o treinava 3 vezes por semana e o ensinei a lutar nos filmes. Aprendemos juntos a deixá-lo bem nas telas. Curiosidades. 1. Frank Dux narra uma cena de bastidores onde brigou de verdade com Jean-Claude Van Damme. Estávamos ambos malucos. Eu falei para ele me encontrar no topo do Hotel Vitória que eu mostraria quem era o campeão. Falei para lutarmos em uma plataforma que não tinha mais que 40 centímetros de largura, a 60 andares de altura. Eu dei um chute giratório e encarei ele. Frank, você é louco, ele disse. Depois disso fomos jantar e ele nunca mais levantou a voz para mim. 2. Mesmo após o término das filmagens, Bloodsport corria o risco de jamais ser lançado. Foi o próprio Jean-Claude Van Damme quem ajudou na edição, sem ser creditado pela função. 3. Frank Dux admitiu que não conheceu seu mestre ao invadir sua casa, como conta o filme. Isso foi o roteirista tomando liberdade na história. Quase entrei na justiça por causa disso. Foi desrespeitoso. 4. A cena onde Van Damme fica cego durante a luta teria acontecido de verdade, segundo Dux. Quando você está em uma situação desesperada como esta, você precisa encontrar seu nirvana para entrar na luta novamente. 5. Na luta contra Pomola, quando Van Damme o atinge na área genital, Dux explica que na realidade o soco era na bexiga. Ficou parecendo isso por causa do ângulo. 6. O lutador Dux diz que parte de seu sucesso como lutador se deu em função de um problema físico. Quando era pequeno, teria nascido com os pés tortos e usado aparelhos para correção. Isso me acostumou com a dor. 7. Jean-Claude Van Damme e Donald Gibb aparecem jogando o arcade Karate-chan. 8. A maioria das falas de Bolo Yeung é idênticas de Bruce Lee em Operação Dragão, 1973, onde Yeung também aparece. O Jin Mat, ou Toque da Morte, é um movimento lendário no folclore das artes marciais chinesas. Foi utilizado de forma fictícia por Jean-Claude Van Damme no filme. O Jin Mak é um ataque sob pressão onde o agressor acerta rapidamente e várias vezes diversas partes do corpo da vítima. Sua aplicação resultaria em espasmos e paralisia muscular, vários ossos quebrados e poderia levar à morte.
A personagem Jade Fox, interpretada por Shin Pei-Pei, em O Tigre e o Dragão de 2000, aplica este golpe. Trilha sonora e crítica. Trilha sonora. A trilha sonora de Bloodsport foi composta por Paul Herzog, que também compôs outro filme de Jean-Claude Van Damme intitulado Kickboxer. A trilha sonora contém as canções Fight to Survive e On My Own, ambas realizadas por Stan Bush. Canções de Bush são substituídos na trilha sonora com versões alternativas cantadas por Paul Delph, que foi nomeado para um Grammy para este trabalho. O filme toca a música Still the Night, de Michael Bishop durante uma cena em que Dukes enfrenta Hell Mary Ravlins. A canção não foi liberada até meados dos anos 2000, como um único contendo uma versão vocal e instrumental. Em 26 de junho de 2007, Perseverance Records lançou uma edição limitada do CD da trilha sonora, incluindo, pela primeira vez, as versões originais das canções de Stan Bush do filme. Lançamento. Bloodsport foi lançado na região de DVD, pela Warner Home Video em 1º de outubro de 2002, e mais tarde foi lançado em Blu-ray, como uma sessão dupla com time cop. O filme mostrou-se bastante rentável, atraindo 11,7 milhões de dólares para os Estados Unidos de bilheteria. Recepção da crítica. Bloodsport tem recepção mista por parte da crítica especializada. Possui tomatometer de 33% em base de 18 críticas no Rotten Tomatoes. A média foi de 4,3 de 10. Tem 76% de aprovação, por parte da audiência, usada para calcular a recepção do público a partir de votos dos usuários do site. Leonard Cladd do Los Angeles Times escreveu: Hacking, através da selva de clichê, e reservatório de atuação ruim em Bloodsport. Algumas partidas muito emocionantes. Van Damme foi indicado ao Framboesa de Ouro de pior nova estrela. Legado. Sequências. Bloodsport foi seguido por 3 continuações: Bloodsport 2, The Next Committee, 1996, Bloodsport 3, 1997, e Bloodsport 4, The Dark Committee, 1999. Eles foram liberados diretamente em vídeo, e Jean-Claude Van Damme não atua em nenhuma das sequências. O Grande Dragão Branco foi um marco na TV brasileira, um clássico das décadas de 80 e 90. É muito nostálgico, um dos melhores filmes de luta, e um dos melhores, claro, do Van Damme. A nota do canal vai ser 8. Bom, é isso pessoal, vou nessa.